Como reajustar contratos na contabilidade sem perder clientes? Você sabe qual é um dos maiores vazamentos de dinheiro dentro de um escritório contábil? Não é o imposto. Não é software, não é nem inadimplência, é contrato antigo, contrato que entrou pequeno, ficou maior, deu mais trabalho, gerou mais responsabilidade, mas continua sendo cobrado como se nada tivesse mudado. E aqui está o problema. Muitos empresários contábeis não reajustam seus honorários porque têm medo da reação do cliente. Medo de ouvir reclamação, medo de parecer abusivo, medo de perder o contrato, medo de o cliente dizer, mas outro contador faz mais barato. Só que existe uma verdade que precisa ser dita. Se você não reajusta seus contratos com critério, alguém paga essa conta. E normalmente quem paga é o seu escritório. Sua equipe paga com sobrecarga, seu caixa paga com margem apertada, sua operação paga com falta de fôlego e você paga com estresse, insegurança e a sensação de trabalhar muito para sobrar pouco. Neste vídeo eu vou te mostrar como pensar o reajuste dos contratos na contabilidade de um jeito mais estratégico, mais profissional e mais comercial. Não como um pedido de desculpas, não como uma tentativa tímida de aumento, mas como parte natural da gestão de uma empresa contábil saudável. Porque reajustar contrato não é ser ganancioso, é manter a relação sustentável. E se você é empresário contábil, precisa entender isso com clareza. Contrato que não acompanha a evolução do cliente vira prejuízo disfarçado de faturamento. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa entender é: reajuste não é improviso, não é acordar em janeiro e pensar, esse ano eu vou aumentar todo mundo em 10%. Também não é esperar o cliente ficar há 3 anos pagando o mesmo valor para ele de repente mandar uma mensagem seca avisando que vai subir. Isso gera atrito, isso cria resistência, isso passa uma imagem de desorganização. Reajuste precisa ser processo e processo começa antes da comunicação com o cliente, começa dentro do escritório. Você precisa saber quais contratos estão defasados, quais clientes aumentaram o volume de trabalho, quais clientes mudaram de perfil, quais clientes cresceram, quais clientes demandam muito mais do que pagam e quais contratos estão saudáveis e só precisa de uma atualização normal. Porque existe uma diferença importante aqui. Uma coisa é reajuste, outra coisa é reprecificação. Reajuste é atualização e a correção natural do contrato ao longo do tempo. Reprecificação é outra conversa. E quando o cliente mudou de tamanho, mudou de complexidade, mudou de risco ou passou a consumir muito mais energia do escritório. E muitos contadores confundem essas duas coisas. Aplicam um reajuste pequeno em um cliente que na prática precisava ter o contrato inteiro revisto. O contrato antigo pode esconder prejuízo. Vamos imaginar uma situação simples. O cliente entrou no seu escritório com 2 funcionários, faturava pouco, tinha uma operação tranquila, quase não demandava atendimento. 2 anos depois, ele tem 12 funcionários, emite muito mais nota, pede orientação toda semana, tem mais movimentação financeira, tem mais risco trabalhista, tem mais dúvidas tributárias e continua pagando praticamente o mesmo honorário. Isso não é um contrato equilibrado, isso é um contrato antigo sustentando uma operação nova. E quando você mantém isso por muito tempo, o escritório começa a trabalhar contra ele mesmo. Por isso, o primeiro passo para reajustar contratos na contabilidade é fazer um diagnóstico da carteira. Antes de falar com qualquer cliente, olhe para dentro, pegue sua lista de clientes e avalie alguns pontos. Há quanto tempo esse contrato não é reajustado? Qual é o honorário atual? Qual era o tamanho do cliente quando entrou? Qual é o tamanho dele hoje? Quantos funcionários tinha antes? Quantos tem agora? Qual era o faturamento aproximado? Qual é o faturamento atual? A complexidade aumentou? O volume de atendimento aumentou? E o risco aumentou? A margem desse contrato ainda faz sentido? Esse diagnóstico é do que separa o reajuste profissional do reajuste no chute. Porque se o cliente questionar, você não pode responder apenas: estamos reajustando porque tudo subiu. Entendeu? Essa resposta é muito fraca. Ela coloca você no mesmo lugar de todo fornecedor que tenta aumentar o preço. Agora, quando
você tem dados, a conversa muda. Você consegue dizer: revimos o contrato e percebemos que o escopo atual da sua empresa é diferente do escopo inicial. Hoje existe muito mais volume, mais acompanhamento e mais responsabilidade envolvida. Por isso, precisa ser ajustado para refletir a realidade atual da operação. Percebe a diferença? Você não está apenas aumentando o preço, você está explicando equilíbrio. Reajuste não é a favor do cliente. Agora, segundo ponto, não trate reajuste como favor do cliente. Esse é um erro comum. O contador manda mensagem quase pedindo licença. Oi, tudo bem? Será que podemos fazer um pequeno reajuste? Olha o problema dessa frase. Quando você pergunta se pode reajustar algo que já deveria fazer, parte da gestão normal do contrato, você abre espaço para o cliente dizer não. E quando ele diz não, você fica sem saída. Claro que existem situações, gente, em que a conversa precisa ser mais cuidadosa. Claro que alguns clientes estratégicos exigem negociação. Claro que você precisa ter sensibilidade, mas sensibilidade não é submissão. Uma coisa é comunicar com educação, outra é pedir permissão para manter a saúde financeira do seu escritório. A postura correta não é agressiva, mas também não pode ser insegura. Você não precisa entrar na conversa dizendo vai aumentar e pronto, mas também não precisa entrar dizendo desculpe incomodar, mas será que tudo bem se a gente reajustar? O tom precisa ser profissional, algo como estamos realizando a revisão anual dos contratos da carteira. No seu caso, identificamos a necessidade de atualização dos honorários para manter o equilíbrio entre o escopo atendido e a estrutura necessária para a entrega do serviço. Entende? Isso é diferente, tem critério, tem contexto, tem maturidade. Separe os clientes por tipo de reajuste. Agora, terceiro ponto. Separe os clientes por tipo de reajuste. Não trate todos da mesma forma. Na prática, sua carteira provavelmente tem menos de 3 grupos. Primeiro grupo: clientes que precisam apenas de atualização padrão. São clientes cujo escopo não mudou tanto. O contrato segue equilibrado. O reajuste é mais simples, mais previsível e pode ser comunicado de forma objetiva. Segundo grupo, clientes que cresceram e precisam de readequação. Esses exigem uma comunicação mais bem fundamentada. Você precisa mostrar que o contrato atual já não representa a realidade do serviço. Aqui não é só reajuste, é revisão do escopo. E terceiro grupo, clientes problemáticos ou pouco rentáveis, né? Esse precisa de uma decisão estratégica. Talvez o reajuste precise ser maior, talvez seja necessário reduzir o escopo, talvez seja a hora de renegociar condições e em alguns casos talvez seja melhor deixar esse cliente sair. Eu sei que essa parte incomoda, mas precisa ser dita. Nem todo cliente merece permanecer na sua carteira. Cliente que paga pouco demanda muito. Atrasa informação, desrespeita a equipe, questiona tudo e ainda trava reajuste, pode estar consumindo a energia que deveria estar sendo direcionada para clientes melhores. Às vezes o reajuste revela uma coisa que o contador não queria enxergar. Aquele cliente nunca foi lucrativo, ele só estava escondido dentro da carteira. E quando você começa a olhar com números, isso parece. A comunicação muda tudo. E agora, quarto ponto, a forma de comunicar muda tudo. Muitos reajustes dão problema, não por causa do valor, dão problema por causa da comunicação. Se você manda uma mensagem fria, sem contexto, o cliente sente imposição. Se você manda uma mensagem insegura, o cliente sente brecha. Se você manda uma mensagem longa demais, o cliente sente confusão. A comunicação precisa ser clara, objetiva e segura. Você pode estruturar em 4 partes. Primeiro, informe que o escritório está fazendo uma revisão dos contratos. Segundo, explique o motivo. Pode ser atualização anual, aumento de escopo, crescimento da empresa, volume de trabalho, complexidade ou necessidade de manter qualidade. Terceiro, comunique o nosso valor ou a nova condição. Quarto, deixe abertura para conversa, mas sem transformar o reajuste em leilão. Um exemplo de fala séria: estamos realizando a revisão dos contratos para o próximo ciclo de atendimento. No seu caso, identificamos que a operação teve aumento de volume e complexidade em relação ao escopo inicial. Para manter a qualidade do acompanhamento e a estrutura necessária para atender sua empresa, com segurança, os honorários serão atualizados para o novo valor a partir do próximo vencimento. Veja, gente, que isso não é agressivo, mas também não é frágil. É profissional, é profissionalismo, reduz atrito, prepare-se para objeções.
Agora, no quinto ponto, não espere o cliente reclamar para organizar seus argumentos. Você precisa prever as objeções antes, porque elas vão aparecer. Alguns clientes vão dizer, mas está caro, certo? Outros vão dizer, não está no meu planejamento, certo? Outros vão falar, meu movimento caiu, certo? Outros vão comparar com outro escritório e alguns vão usar aquela frase clássica, né? Mas é só contabilidade? Quando isso acontecer, não entre no confronto, não reaja no impulso. Tente justificar desesperadamente. Traga a conversa de volta para o critério, né? Se ele disser, está caro, você pode responder, entendo a sua preocupação. A revisão foi feita considerando o escopo atual da sua empresa, o volume de trabalho, a responsabilidade envolvida e a estrutura necessária para manter o atendimento com segurança. O ponto aqui não é apenas preço, é manter um contrato compatível com a realidade da operação. Se ele disser, outro escritório faz mais barato, geralmente eles fazem isso, né? Você pode responder, pode ser, existem diferentes níveis de entrega no mercado. O nosso compromisso é manter um atendimento que entregue segurança, orientação e cumprimento adequado das obrigações. Por isso, o valor precisa acompanhar a responsabilidade assumida. Entende, gente? Se ele disser, agora não consigo, você pode responder, entendo, podemos avaliar uma transição ou uma condição de implementação, mas precisamos alinhar que o contrato atual não representa mais o escopo atendido. Perceba, gente, você não briga, você conduz. Esse é o ponto. Reajuste também é venda. Não é uma venda de cliente novo, mas é venda de continuidade. Você está vendendo a permanência de uma relação profissional equilibrada. E se você não sabe comunicar valor, o reajuste vira ameaça. O reajuste começa no contrato e na venda. Agora, sexto ponto, não deixe o reajuste virar evento traumático. O ideal é que o cliente já saiba desde o início da relação que contrato contábil passa por revisão. Isso precisa aparecer no contrato, precisa aparecer na proposta, precisa aparecer no onboard, precisa estar claro na relação. Porque quando o reajuste surge do nada, parece surpresa. Quando ele já faz parte da regra do jogo, vira rotina. Então, se você ainda não faz isso, ajuste sua venda daqui para frente. Quando fechar um novo cliente, explique. Os honorários são definidos com base no escopo atual da empresa. Caso haja aumento relevante de volume de funcionários, faturamento ou complexidade, o contrato pode passar por revisão. Além disso, fazemos atualização periódica para manter o equilíbrio da prestação de serviço. Isso, gente, evita muita dor de cabeça no futuro, porque cliente bem orientado desde o começo tende a resistir menos depois. Inflação não pode ser o único argumento. Agora, o sétimo ponto, não use apenas a inflação como argumento. A inflação pode ser critério, mas na contabilidade, muitas vezes ela não explica tudo. O que mais pesa é o escopo, é complexidade, é risco, é volume, é responsabilidade, é atendimento, é o tempo da equipe, é o nível de exigência do cliente. Tem cliente que cresceu muito, mas quer qualquer índice. E se você reajusta só para o índice pequeno, continua perdendo margem no seu negócio. Então a pergunta não deve ser apenas quanto eu posso reajustar. A pergunta certa é, esse contrato ainda faz sentido para o nível de entrega que ele exige? Essa pergunta muda tudo, porque tem contrato que não precisa só de correção, precisa de reposicionamento. E aqui entra uma postura de empresário. O contador técnico olha para o contrato e pensa, será que o cliente vai reclamar? O empresário contábil olha e pensa, esse contrato é sustentável para o meu negócio? Essa é a mudança de mentalidade, exemplo prático de reajuste. Agora vamos para um exemplo, né, muito prático aí para vocês. Imagine que tem um cliente pagando R$1.000 por mês. Quando entrou, ele tinha 3 funcionários, poucas notas e uma operação simples. Hoje, gente, ele tem 15 funcionários, maior faturamento, mais dúvidas, mais reuniões, mais demandas e mais risco. Se você aplicar apenas um reajuste pequeno, talvez o contrato vá para 1.050, 1.080, 1.100, mas o problema não foi resolvido, porque a realidade do cliente talvez exija contrato de 1.500, 2.000 ou mais, dependendo da entrega. Chamar de reajuste pode atrapalhar, você precisa chamar de revisão de escopo e a comunicação precisa ser diferente, algo como: fizemos uma análise do contrato e percebemos que
que o cenário atual da empresa mudou bastante desde o início da prestação de serviço. O volume de trabalho aumentou e a estrutura da empresa cresceu e o nível de responsabilidade também. Por isso precisamos atualizar o contrato para refletir o escopo atual. Isso é muito mais forte do que dizer vamos ajustar em X%. Entende? Porque agora a conversa não é sobre porcentagem, é sobre realidade operacional. E a realidade operacional é muito mais difícil contestar quando você tem dados. Prepare sua equipe antes de comunicar. Agora um alerta muito importante, não faça reajuste sem preparar sua equipe. Se o cliente perguntar para o atendimento, para o financeiro, para o responsável pelo contrato, todos precisam saber responder com coerência. Nada pior do que o dono do escritório comunicar uma coisa e a equipe parecer perdida. Isso passa insegurança. Antes de iniciar o ciclo de reajuste, alinhe internamente quem será comunicado, qual será o critério, qual será o discurso, quem responde objeções, em quais casos existe inflexibilidade, em quais casos não existe negociação. Qual é o limite mínimo aceitável? Qual cliente precisa de conversa individual? Esse alinhamento evita bagunça. Reajuste de contrato não pode ser uma ação solta, tem que ser uma operação comercial interna. E se eu perder cliente? Agora talvez você esteja pensando, mas e se eu perder cliente? Pode acontecer, eu sei que isso dá medo, mas aqui uma das perguntas honestas, se o cliente só fica porque está pagando o valor defasado, ele é mesmo um bom cliente? Se ele não aceita nenhuma revisão, se ele ignora que a empresa cresceu, se ele exige mais, mas não aceita pagar mais, talvez esse contrato já esteja desalinhado. E manter contrato desalinhado demais pode impedir o crescimento do escritório, porque você ocupa equipe com cliente de baixa margem, ocupa agenda com atendimento que não paga, ocupa energia com negociação ruim e depois não entende porque não consegue atender clientes melhores. Às vezes, reajustar também é filtrar a carteira, não de forma arrogante, mas de forma empresarial. Agora, claro, né? Não estou dizendo para sair aumentando todo mundo sem critério. Isso seria irresponsável da sua parte. Estou dizendo o contrário. Tenha critério, tenha dados, tenha comunicação, tenha postura, tenha processo, porque quando o reajuste é feito com inteligência, ele melhora a margem, qualifica a carteira e fortalece o posicionamento do escritório. Sequência prática para você aplicar no seu escritório. Agora, para você aplicar isso, eu quero deixar uma sequência bem simples. Primeiro, levante todos os contratos ativos. Segundo, identifique quanto tempo cada contrato não é reajustado. Terceiro, compare o escopo inicial com o escopo atual. Quarto, separe clientes da atualização normal e clientes da revisão de escopo. Quinto, defina o novo valor com base em critério, não em achismo. Sexto, prepare a comunicação. Sétimo, alinhe a equipe. Oitavo, comunique com segurança. Nono, responda objeções com calma e dados. 10º, registre um novo combinado. Essa sequência parece simples, mas muitos escritórios não fazem nem a metade disso que eu estou falando. E é por isso que um reajuste vira um problema. Não porque o cliente não aceita, mas porque o escritório não se prepara. Virada de percepção? A grande virada é essa, né? Reajuste do contrato não é uma conversa sobre aumento, é uma conversa sobre continuidade sustentável. Se você comunica como aumento, o cliente tende a resistir. Se você comunica como equilíbrio, escopo e qualidade, a conversa muda. E mais, só você fala de preço, você parece fornecedor. Se você fala de responsabilidade, segurança e entrega, você se posiciona como parceiro estratégico. Essa é a diferença. O empresário contábil precisa parar de ter vergonha de defender a própria margem, porque sem margem não existe qualidade, sem margem não existe equipe boa, sem margem não existe tecnologia, sem margem não existe tempo para entrar o cliente, sem margem o escritório entra no modo sobrevivência. Escritório em sobrevivência não cresce. Então, se você tem contratos antigos, defasados ou desalinhados, não empurre isso para depois. Comece pela análise, olhe para sua carteira, veja onde está perdendo dinheiro, veja quais clientes cresceram, veja quais contratos precisam de atualização e precificação e conduza isso com postura profissional, não com medo, não com culpa, não com improviso, com clareza, com critério, com processo, porque o cliente pode até não gostar de pagar mais. Em
Ninguém gosta, mas o cliente sério entende quando existe uma justificativa clara e principalmente entende quando percebe que está lidando com uma empresa contábil organizada, madura e segura do valor que entrega. Para fechar, guarda essa ideia. Quem não reajusta contrato por medo de perder cliente pode acabar perdendo algo ainda mais importante, a margem do próprio escritório. E sem margem, você não comanda o crescimento, você só tenta sobreviver ao mês. Se você é empresário contábil e quer aprender a vender melhor, comunicar valor, defender honorários e conduzir conversas comerciais com mais segurança, conheça a nossa mentoria de vendas para contadores. Nela você aprende a estruturar sua abordagem, melhorar sua proposta, lidar com objeções e vender seus serviços contábeis com mais clareza. E posicionamento, é claro. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Reajuste, a palavra reajuste. Eu quero saber se esse é um tema que você precisa aplicar no seu escritório. Se inscreva no nosso canal também e acompanhe os próximos vídeos, porque vender contabilidade não é só conquistar cliente novo, é também saber manter contratos saudáveis, lucrativos e alinhado com o valor que você entrega.